Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Café, Negócios e Verdades. E aí hoje, quer dizer, bom dia, Daniel. Até que enfim você falou bom dia pra mim. Bom Lembrando dia. aqui de você, tudo bem? Bom dia, Natália. Olha, a bom dia gente a todos. nunca fala bom dia pro Fernando, né? Bom dia, Fernando. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão escutando cafénegócioseverdades.com. É isso aí. É isso aí, gente. Você que tá viciada nisso. É já. isso aí, gente. Vamos lá. E aí hoje é dia, né, de falar sobre empreendedorismo, negócios, compartilhar boas histórias, né? A gente gosta de ouvir e compartilhar com vocês. E para começar, o Daniel, então, vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Muito bem, gente. Embreagens novas ou remanufaturadas de automóveis, tratores ou caminhões, fale com a Embremac. É 0800 701 6199. Um abraço pro Carlos e pra Maria da Embremac. Uma grande linha de vinhos nacionais ou importados, salgados e doces, você encontra tudo na Empória Badesco, hein? Na Rua Sergipe 451, em Catanduva. A sua nova moto está aqui na Samotos, gente, que agora conta com a moto elétrica. Fala com bola, hein? E olha que legal. Fala com bola, fala bola. Fala bola. Eu já vou até aproveitar e mandar um abraço e parabenizar o Bola, que agora ele tem o podcast dele, chama Fala Bola. Ó, maravilha. Toda terça-feira ao vivo no Facebook. É isso aí, gente. Energia solar tem nome, é Luz Sol. É isso aí. Entre em contato Anne, pelo Carlos. WhatsApp, ó, 17 99777 1950. Mercavejo Brasil, para o seu marketing ou sua venda de novo ou usado, mercavejo.com. Estude Ideia Podcast para o seu novo vídeo, seu podcast, seja o que for, fale com a galera da Estude Ideia Podcast. Brindes diferenciados, papel de parede, adesivos de seu carro, ali você encontra na Merlin Brindes, Natália. É isso aí. Pode Olha, hoje ele continuar. resumiu bem, né? Nós precisamos resumir, porque as pessoas precisam escutar esse cara que eu trouxe hoje. Exatamente, Nesse um grande sábado, advogado aqui de Catanduva. nós estamos falando Acho que ele com o deve ter Alain. minha idade, mais ou menos. Sim. Né? sim. Vamos Eu conhecer acredito um que sim. pouquinho, então. Fala aí do nosso entrevistado de hoje, Bom nosso dia, convidado. Alain Maurício Flor, advogado há 17 anos, atualmente um dos sócios do escritório Newton Cândido, Cassone Figueiredos e advogados associados, secretário-geral da 41ª subseção da OAB São Paulo, empreendedor do ramo de distribuição e idealizador do fundador do Indef, Natália. Eu quero saber o que é tudo Eu isso sei, aí. Você é fofoqueira, vou aí falar tudo. É isso aí, Alain. Bom dia, Bom dia, Alain. Alain. Seja Como é que vai? bem-vindo. Bom dia a todos. É isso Obrigado aí pela recepção aí. Que maravilha. Olha, nós temos pão de queijo, tem café, tem água, vocês De ficam à verdade, vontade. tá? Mas- Ótimo, Ótimo, obrigado. Antes de começar tudo, a Natália já sabe que eu faço aquela pergunta que eu gostaria de saber como é que começou, Alain? Como começou a empreender? Qual foi o teu... Antes de você começar, eu quero saber quantos anos ele tem. Eu acho que ele é mais ou menos da nossa idade, né? Sim. Eu sou de 81. Eu sou de sou de 81, 80. então agora em setembro Faz eu faço 41. 41. Maravilha. Tá bom. E como é que você começou a empreender? Com que idade? Eu comecei a empreender tardiamente, eu pessoalmente. A minha esposa já vem dessa área, mas eu particularmente comecei a empreender no ano de 2011. Eu já era advogado, né? E já era sócio do escritório onde nós estamos até hoje. E em razão de algumas oportunidades que foram aparecendo, eu comecei a me envolver mais no mundo da autoajuda, comecei a buscar mais informações e comecei a entender a necessidade de se envolver com o mundo do empreendedorismo, conciliando com a advocacia. Então foi precisamente em 2011. Mas você começou a trabalhar na advocacia ou você foi estagiário antes lá? Como que era? Sim, eu entrei no escritório no ano de 2000. 2000. No ano de 2000, eu entrei na faculdade e entrei no escritório. O Newton, meu atual sócio... Você já entrou no primeiro ano. No primeiro ano. Entrei no primeiro ano, não como estagiário, eu entrei como funcionário. Mas eu tinha uma vantagem lá. Eu tinha tempo para estudar lá dentro do escritório e conciliava com o trabalho. Isso é importante. E isso foi uma vantagem competitiva, uma sorte que eu tive e que agregou na minha formação. Ou seja, você estudava o direito, a faculdade de direito, você estava já fazendo um estágio logo no primeiro ano num escritório de advocacia. Exatamente, foi o que aconteceu. Na verdade, quando eu entrei no curso de direito, eu comecei a trabalhar na secretaria da paróquia
onde eu morava até então, lá com os meus pais na Vila Celso, tem a paróquia São José. Sim. Né? E eu comecei a trabalhar lá na secretaria, na época era o Padre Geraldo. Ah, sim, eu me lembro dele, isso. saudoso Padre Geraldo. Isso, foi naquela época, naquele momento que eu iniciei o curso. Aí, de uma hora para outra, o padre falou que não iria precisar mais do meu apoio. A minha mãe também ficou um pouco aborrecida e conversou com o Newton, porque eles eram... A minha mãe é contemporânea de escola, estudaram no Barão na época. E aí o Newton pediu para eu ir lá falar com ele. E eu fui lá, cheguei lá, conversei com ele, uma longa história. E foi acho que numa quinta-feira que eu conversei com ele. Ele falou: segunda-feira inicia. Vem aqui segunda-feira. E nós estamos há mais de 20 anos juntos. Olha que Você maravilha. era nerd? Até o início da faculdade eu não era. Eu comecei a me dedicar muito à questão do estudo da faculdade para frente. Até então eu tinha um pouco até de vergonha. Não, você era Né, boa do estudante, meu desempenho na estudava escola. muito. A pessoa que estuda muito é nerd. Eu sempre fui chamado assim. Não sabia, né? Sabia. Assim, Não sabia. na fase escolar, né, meu desempenho foi de médio para baixo. Sério? Na parte de ciências exatas, sem dúvida nenhuma. Né? A minha vantagem era a questão do português e das ciências mais humanas, que eu tinha mais facilidade. Agora, Que é o que você faz hoje, você sempre gostava. Exatamente. Mas o desempenho escolar sempre foi médio. Isso eu acho que não conta, Médio. viu, Natália? Desempenho escolar é o que você gosta, É que né? quando a gente é criança, a gente não compreende tanto, Não né, a compreende. necessidade do estudo. Não compreende. A gente não leva muito a sério, A gente né? não leva a sério. Até mesmo na faculdade. Quem começa muito cedo, eu comecei com 17 anos. Eu levei muito na brincadeira. Primeiro ano, nossa, eu levei muito na brincadeira. Segundo ano que foi mais prática, a parte prática mesmo, aí eu fui gostando mais. Aí eu fui me encaixando ali, falei, opa, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui gostando mesmo. Sim. E estudando cada vez mais. Mas a gente é novo, né? 17, 18 anos, não tem muita cabeça. Não, nós não temos muita cabeça, nós não somos preparados e eu fui muito motivado assim por afastamento. O que é ser motivado por afastamento? O que me fez começar a estudar com mais seriedade foi o medo de continuar com a mesma vida que eu tinha. Não é? Eu venho de família de classe média para baixo, essa zona cinzenta do médio para baixo. Ou seja, nunca passei privação básica, mas nunca tive luxo nenhum. Sim. Sonhos Nenhum. era Sim, mais como difícil. eu Comida, também tudo era bem. assim. mas sonhos Isso. difíceis. Então eu sempre via as pessoas frequentando lugares que eu não frequentava porque não podia frequentar, ou tendo coisas que eu não tinha porque não podia ter. E eu tinha medo de continuar assim. Você acha E, que foi na isso verdade, que te chamou a atenção para focar mais nos teus objetivos? exatamente. Não é nenhum argumento idealista. Sim. De eu queria ser isso, queria ser. Eu não tive nada disso. Eu não tive nada disso. Uma das fases mais difíceis que eu tive foi essa transição para a vida adulta. E nessa fase eu tinha 3 caminhos que eu queria, que era estudar ciência da computação, que é a ciência exata, que não tem nada a ver com direito, Sim. ou estudar alguma carreira da docência, que é ser o professor, ou o direito. Mas não existe nenhum argumento idealista nessas 3 opções. Foi muito aleatório, muito superficial mesmo. Foi a oportunidade que E te como deram foi ali. escolher o direito, por exemplo? Ficou nessa, né? Sim. Nessa dúvida. Eu, por exemplo, quando eu fui, eu também tive dúvida. Eu faço Exato. publicidade e propaganda, eu faço jornalismo. Exatamente. Né? Então é aquela dúvida que eu acho que muita gente nessa idade, né? Sim. Já acaba o colegial. Hoje não é mais colegial, né? Hoje não é mais chamado colegial. Nem sei como é que é hoje. Na época era o colegial, Acho que é ginasial. ensino fundamental, Sim, né? Então entendi. acaba o fundamental, Sim. vai para a faculdade. E aí é Isso. aquela série de dúvidas, né? O que eu Exato. faço? Eu nasci para quê? Né? É Exatamente. difícil escolher. Como que principalmente você naquela conseguiu época, né? escolher o direito? Foi muito simples. Eu era legionário mirim na época na prefeitura. Eu legal. trabalhava no conselho tutelar. Não sei nem se tem hoje. Eu acho que não, era na Rua Pará na época. E eu era um office boy lá. E lá a coordenadora era a Oleia Figueiredo, Olha a só. dona Oleia. E um dia eu tive uma conversa com ela. Hoje o conselho tutelar é lá na assistência social. Isso, exato.
E eu tive uma conversa com ela sobre a minha dúvida e eu acredito que foi em função do que ela me respondeu que eu acabei escolhendo direito. Ela me disse o seguinte, ela me disse, Alan, no direito eu acredito que você se daria bem. Por quê? Porque você tem opções das carreiras jurídicas que são bem valorizadas hoje no mercado, aí considerando a média. E aí ela me disse o seguinte, ela falou, no pior cenário você abre um escritório seu. E com base nessa resposta dela que eu escolhi estudar direito. Então foi um risco muito grande de eu ter dado um passo errado e eu não podia me dar o luxo de perder 5 anos. Né? Eu não podia me dar o luxo. São 5 anos? 5 anos. Por isso que no primeiro ano você já conseguiu entrar direto para um... eu entrei direto e comecei a estudar e foi uma sorte porque eu me identifiquei muito com o direito, né? E uma das coisas mais importantes que eu sigo hoje, que é a advocacia. E, assim, eu sempre fui uma pessoa de poucas habilidades, mas eu sempre me orgulhei dessas poucas habilidades que eu consegui desenvolver. E uma dessas habilidades, né, lógico, por trás de muita dificuldade, de muito choro, muitos problemas que eu tive. Isso é importante as pessoas entenderem, que não é só perfeição. Uma dessas habilidades é a habilidade de escrita, que eu acabei desenvolvendo, de expressar meus pensamentos por escrito. E o direito abraçou isso. Sim. Então realmente precisa mesmo. É uma área que abraçou isso aí e eu acabei tendo um acesso à advocacia por conta disso, né? Lógico, porque eu me dediquei no escritório também, né? Hoje você se destaca, né? Assim, graças a Deus a gente colhe alguns frutos, mas não foi fácil. Várias histórias, literalmente eu saía da faculdade e continuava estudando em casa, muitas vezes, né? Mas por que você fazia isso, Alan? Porque, na verdade, eu queria melhorar. Eu tinha medo de continuar com a vida que eu tive assim, na infância, sem ter as coisas que eu queria ter. Você pensando agora, você acha quanto tempo durou esse medo assim, internamente com você? Ou dura até hoje? Não, assim, foi mais na fase inicial, né? Do meio da faculdade para frente, eu comecei a entender que tudo estava na minha mão. Você já estava numa advocacia. Exatamente. Aí já melhorou, já dá para ficar rico, a gente já pode falar assim, hoje eu vou fazer direito. Então, não é fácil. Durante toda a faculdade é só a primeira etapa da formação, né? E eu comecei a entender que o domínio da minha vida estava nas minhas mãos depois que eu concluí a faculdade e depois que eu comecei a entender que eu sabia manejar as ferramentas da minha área. E tanto é verdade que eu estava preparando as minhas malas para sair do escritório e então os 2 fundadores do escritório, o Newton e o Edivil, me chamaram e o Edivil, um dos meus sócios, me disse, falou, você não pode sair daqui. Nós precisamos de você, não porque você, pela cor dos seus olhos, por isso ou por aquilo, mas porque nós precisamos que você permaneça conosco e para isso nós gostaríamos que você entrasse no contrato social, ou seja, que eu me tornasse dono também. Então, por incrível que pareça, Natália, você fala que eu já participei até da Santa Ceia, eu participei desse momento da vida dele. Meu Deus. Porque eu era estagiário também nessa época, quando eu estava lá no Alan, que eu fui lá no Newton, eu lembro. É engraçado, eu faço de tudo mesmo. E ele sempre foi uma pessoa muito centrada. As pessoas sempre passavam para ele não era ainda a formação dele, não tinha formação, mas ele tinha uma presença fora do comum. Então, era o medo que te fez virar homem? Exatamente, eu fui motivado... E a vontade de mudar, né? Tem gente que é motivado por aproximação, né? Que eu quero ser médico, eu quero ser... Eu sempre pensei em ser advogado, sempre pensei nisso e aquilo. Eu quero viajar pelo mundo, eu quero isso... Não, eu queria fugir de uma vida escassa. Então foi esse o meu combustível. E isso me fez estudar mais do que muitas pessoas que estavam estudando comigo. Legal. Na época. E aí você saiu da faculdade, passou direto na prova lá da ordem? Eu passei na segunda tentativa. Que não é fácil, né? São 2 fases o exame.
Na primeira fase, eu passei até com uma certa folga. E na segunda prova, na segunda fase do primeiro exame, eu não passei, né? Tem uma história por trás da peça processual que eu tinha que fazer lá. E eu entendi que foi uma falha na avaliação, né? Aí eu fui para a segunda tentativa. E na segunda tentativa eu consegui. Eu passei na primeira fase e na segunda fase eu passei num recurso. Que que é o recurso? O recurso é o seguinte, você é reprovado na segunda fase, você pode recorrer. Ah, entendi. Então aí no recurso, a minha professora redigiu o recurso para mim, mostrando que o avaliador tinha se equivocado. Legal. Aí, inclusive, eu lembro que eu tinha conversado com o Newton, meu atual sócio na época. O Newton conhecia uma pessoa muito influente na OAB e o Newton queria conversar com essa pessoa, porque ele entendia que tinha sido injusto o que havia ocorrido. E o Newton acabou não conversando. Ele falou, se eu conversar e se você for aprovado, você vai carregar isso para sempre. Mancha, né? Você vai carregar isso para sempre, então Perfeito. eu não vou conversar. E foi a melhor coisa, porque saiu o resultado e assim, eles acataram o pedido do meu recurso. Perfeito. Aí então eu já havia conquistado a carteira ali naquele momento. Bom, se nós estamos falando do direito, você está há mais de 15 anos já no direito. Nesse meio do caminho, você já começou a desenvolver o teu lado empreendedor, montando negócios? Como é que foi? Eu continuei, eu peguei a carteira no ano de 2005, em agosto de 2005, eu peguei a carteira definitiva da OAB e continuei na advocacia. Continuei na advocacia ao longo de 6 anos, só exclusivamente na advocacia. E no último ano de faculdade eu conheci a minha esposa, a Michele, que era estudante de psicologia, e nós nos casamos em 2009. E diferente de mim, ela vem de família de empreendedores. Os pais têm empresa, uma fábrica, e ela já viveu nesse meio. E ela começou a me influenciar na questão do empreendedorismo também, né? Além da advocacia, e a advocacia também como empreendedorismo. Então eu venho de uma mentalidade proletária. Os meus pais foram funcionários, a minha mãe é servidora pública. Que dizem de passagem ainda é um vício, né? Exatamente. Então eu carregava esse DNA da segurança, que é melhor você da ter a carteira registrada, que é melhor 13º. Que é melhor pingar do que faltar, Isso, essas histórias aí que, na verdade, gera crenças limitantes nas pessoas. E ela veio e começou a mudar esse meu mindset, né, de empregado. Como é que foi mudar isso? É isso que eu quero entender. Exatamente. Ela foi me influenciando. E como que ela me influenciou? Ela me influenciou através de pressão também, né? Querendo abrir coisas e eu querendo brecar, porque eu não queria investir, até porque eu não tinha recurso. Então ela assim, fez uma bagunça na minha cabeça. Eu conheço bem essa história, né, Fernando? Ela quis ter de tudo, abrir isso. Você mais pé no chão e ela mais... Exatamente, ela voando em cima da minha cabeça. Até que, numa determinada oportunidade, nós vimos a oportunidade de iniciar dentro de uma oportunidade de negócio digital, né? A gente poder levar bens de consumo da fábrica para o consumidor final. E ali nós iniciamos, assim, com baixo investimento, um modelo de distribuição digital, e nós estamos tocando isso há mais de 11 anos. 11 então anos? Deu certo. E você dá palestra sobre isso daí? Cursos, sim, né? exatamente. Então, por exemplo, o INDEF, que na verdade é uma sigla, né? Independência e Educação Financeira. É uma frente que nós temos para desenvolver empreendedores dentro do nosso segmento. Olha, né? só. Dentro do nosso segmento. Então, esses empreendedores, eles aprendem a operar dentro desse sistema, gerando faturamento para eles. É uma franquia pessoal. E eu consultei no último dia 23 de julho, tem 507 empreendedores já espalhados, que são praticamente filiais dessa nossa distribuição.
E o INDEF é isso. O INDEF é independência no sentido de que a pessoa precisa se tornar empreendedora, mesmo que ela tenha já uma atividade principal. Tá falando de uma pessoa como você que foi de uma origem fechada. Né? Exatamente. Carteira registrada. E ele é um exemplo exatamente. disso, né? Que tinha medo e olha Exatamente, só. Né? exatamente. Então a gente vê aí tantas pessoas que trabalham com carteira registrada, mas continuam ali vendendo alguma coisa por catálogo, Exato. né? Já tá na veia ali o empreendedorismo, mas tem medo. Mas tem medo. Né? Tem medo. A pessoa tá presa. E isso é importante. Com certeza. Tirar o medo. E além da independência através do empreendedorismo, a educação financeira. Nós vivemos definitivamente num mundo capitalista, não dá para a gente ficar tampando o sol com a peneira. Sim. E as pessoas precisam entender mais sobre dinheiro. E como Também. que chega isso? Como que você passa essa informação até as pessoas? Como que chega até elas? Isso chega através de um modelo de educação. Em primeiro lugar, um modelo de educação que nós temos, que é gerido pelo nosso parceiro comercial, através de palestras de vários empresários, áudios, treinamentos, tudo ensinando sobre como vender, sobre como abrir um negócio, sobre negócios da nova economia, enfim, uma escola bem flexível de negócios. Esse é o primeiro ponto, incluindo também eventos presenciais, né? Então, por exemplo, se eu tiver interesse em participar dessa escola, como que faço? Como que é? Você se associa ao nosso fornecedor e você tem acesso a toda a plataforma, onde você tem acesso às informações, aos cursos, às aulas e tudo mais. Bacana. Você é Alan, uma associação. Você fala com êxito mesmo. Eu sei um pouco mais da sua história, mas o pessoal saber, você lê muito, né, cara? Para você estar falando o que você está falando sobre empreendedorismo, sobre perder o medo, pra você perder todo esse medo, foi através de muita leitura? Você acha que foi isso ou não? Pesquisa, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, né? Eu usava o termo tímido. Eu acho que não exatamente tímido hoje, porque eu falo para as pessoas. Eu acho que o tímido não gosta muito de falar para público. Eu acredito que eu sou introvertido. Introvertido é aquela pessoa que fala menos, assim, mais reservada, que se descarrega sozinho em casa e não na festa, lá no oba-oba. É um introvertido. Na verdade, nós corremos o risco de perder oportunidades sendo introvertido, porque a gente tem dificuldade de desenvolver inteligência social para gerar conexões, relacionamentos e novas amizades, novas parcerias. Então, é um risco. Agora, o que eu procurei olhar nisso, nessa minha condição? Extrair disso aí alguma vantagem. A vantagem que eu tirei do fato de ser introvertido é... Aí eu vou entrar eu falei da capacidade de escrita, eu vou entrar numa outra questão que me ajudou muito, muito, a capacidade de estudar. A capacidade de estudar, a capacidade de, se a Natália falar de qualquer assunto aqui, sim, mesmo que eu não saiba nada, a gente estabelecer um prazo e eu voltar aqui falando desse assunto. Entendi. Então é uma coisa que, dentro de vários outros problemas, limitações que eu tenho, isso é uma coisa que me ajudou. E me ajudou a ponto de eu desenvolver isso que você está falando, que é essa confiança. É a confiança, porque você leu, você pesquisou, o direito te buscou isso. Se ele não era nerd, agora ele é, você viu? Na realidade, hoje, porque quando ele fala, eu sinto uma segurança, por isso que eu falo e friso isso, a segurança que ele fala, é como se tivesse uma enciclopédia na minha frente, sabe? Eu tenho certeza que ele foi ler, ele foi pesquisar. Se alguém, você falou, por exemplo, enciclopédia, eu entendo, mas se alguém chegar... E você pode falar qualquer coisa, você é meu amigo. Sim. Mas se um estranho chegar e me falar que eu sou uma enciclopédia ou que eu sou um gênio, eu vou me sentir até ofendido. Porque, entendi, na verdade, muitas pessoas me convidam para tomar um café, às vezes eu falo que não vou, por quê? Porque eu estou estudando. Ah, que legal. Então tem um preço por trás disso, hein? Não é mérito nenhum. Não é mérito nenhum, é só questão de trabalhar. É que nem mesmo, academia, você emagrecer. Exatamente. Exatamente. Então, eu sou muito comum mesmo. Eu sou uma pessoa corrente e comum. Perfeito. Mas isso me ajudou a ponto de eu poder chegar aqui e eu conheço vocês, mas mesmo que eu não conhecesse vocês, estaria conversando do mesmo jeito. Por quê? Porque eu procurei informação.
Legal. Bacana. Isso é importante. É a segurança aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de repente, algumas pessoas estão escutando a gente e entre essas pessoas alguém pode pensar, eu acho que eu não tenho aptidão para isso, que eu não tenho aptidão para aquilo. Não existe isso. Não existe isso. Principalmente os jovens, né? Os jovens, por enquanto, não têm vontade de nada, é tudo muito rápido, né? Eles não querem, não se interessa por nada. Exatamente. Mas um dia, né? Um dia pode ser que muda, como a gente mudou, né? A gente antes não tinha essa capacidade de encarar os livros. Hoje, a gente faz disso não só uma necessidade, mas a gente, né? Eu acho que toda profissão a gente tem que estar sabendo, pelo menos de tudo um pouco, né? Exatamente. Mas o que ele criou uma segurança, porque ele não vai falar sem saber. Então, o que ele vai buscar? Um estudo. Então, cria-se um costume. Falar com propriedade. Isso é legal, pessoal, porque não adianta, eu sou tímido, eu não vou dar certo por causa disso. Eu acho que tira o achismo, né, Alain? Você está provando aqui que o que importa, se você quer aquele projeto, aquele negócio, basta estudar e começar a colocar em prática. Exatamente. E o principal é o colocar em prática, né? Porque já é onde a gente aprende mais. Sim. A escola ensina a gente de uma maneira indireta que errar é feio. E na prática, no mundo do empreendedorismo real, o erro é, na verdade, uma oportunidade de evolução, de crescer. Então, é fundamental. Como que foi para você, por exemplo, a pandemia? No período da pandemia, eu comecei principalmente a me familiarizar mais com a questão digital, embora eu esteja aprendendo muita coisa ainda, estou engatinhando nessa parte. Na advocacia, nós não tivemos tanto problema porque nós tivemos audiências virtuais. Sim. Né? Ficou até melhor. Ficou melhor e principalmente os agentes da justiça também até viciaram nisso. Isso que eu ia perguntar, eles voltaram ou ainda não? Voltaram, mas com muito trabalho. Com muito trabalho. Os juízes estavam querendo continuar. No teu ponto de vista, situação. Você acha que era melhor fazer virtual? Era mais rápido o fluxo? Em algumas audiências, sim. Sem dúvida nenhuma, muito melhor. Mas em todas, não. Tá. Pode atrapalhar e pode prejudicar as pessoas. É legal esse ponto de vista. Esse modelo de audiência. Então, assim, para a sorte da advocacia, não mudou muito por causa das ferramentas digitais. E no empreendedorismo foi mais difícil. Foi mais difícil porque o presencial, que até então era mais o preponderante, que era o principal, e o digital secundário, então inverteu. Houve a necessidade de o digital se tornar o principal e o presencial secundário. Mas no digital nós estamos aprendendo até hoje. Sim. Então foi mais difícil, mas não parou. Não parou. Então, foi uma experiência de aprendizagem. Houve dificuldades maiores na área de empreendedorismo. Até vejo porque o pessoal passou, né, por essa dificuldade. Tem gente que ainda está tentando se reerguer, né? Exato. Teve muita dívida, muita gente que fechou portas de loja, de indústria, enfim. E está tentando até hoje. Fala, poxa, mas eu quebrei. Né, tentou aquilo até o fim, não quis mudar o ramo, tentou aquilo e você vê que hoje está engatinhando de novo. Nós entendemos que durante o período de pandemia houve uma exposição maior das dificuldades das pessoas em função, muitas vezes, de problemas que já vinham ocorrendo nos últimos anos na parte financeira. Inteligência financeira. A falta de inteligência financeira já está comprovado que mais da metade da população brasileira é endividada e que mais de 80% da população gasta mais do que o que ganha. Sim. A pandemia abriu os olhos para isso. Então, quando veio ela... Muitas pessoas estão a um pneu furado do carro do desespero. E não sabia. E até falo que a pandemia foi um pouco de alerta para as pessoas que já estavam quebradas a fechar as portas. Para colocar um pouco a desculpa da pandemia, como fechar as portas. Porque é nossa obrigação ter, no mínimo, 6 meses de reserva, obrigação de todo mundo, 6 meses de reserva para que se alguma coisa aconteça, nada mude na sua vida pessoal. Que você é difícil entender isso, viu, Alain? E guardar isso. Não, e é legal essas dicas que ele está falando, porque eu acho que muita gente que
está ouvindo, às vezes está no início, às vezes está passando por esse problema que é a maioria aqui no Brasil, pelo menos. Com certeza, com certeza. A questão de viver um pouquinho abaixo da sua condição. As pessoas fazem o inverso, elas vivem um pouquinho acima da condição. Né? A pessoa ganha 5 por mês, gasta 7. Ficaria muito melhor se ela ganhasse 5 por mês e gastasse 4 e começasse a investir 1.000. Né? E investir no sentido de construir ativos financeiros que vão gerar mais renda. E as pessoas não pensam assim. E, na verdade, isso é falta de educação financeira. Né? Exato. Eu acho que deveria começar até nas escolas, né? A educação financeira é uma coisa que é pouco explicada mesmo. Com Você certeza. viu o que o Lucas falou na última entrevista sobre justamente educador financeiro, a dificuldade das escolas, a gente nunca foi ensinado isso, só matemática, 2 mais 2 é 4, mas... Você vê, por exemplo, em outros países, né, os países de primeiro mundo, eles ensinam, as crianças, elas já pensam assim, que eu vou crescer, eu vou ser uma pessoa empreendedora. E aqui no Brasil não tem isso, né? Então, pai e a mãe falam, não, você tem que trabalhar, ter a tua carteira, né, ter a tua segurança, chega no fim do ano o 13º na conta, é isso. Sim. E eu vou mais longe. Hoje em dia, com as redes sociais e com o acesso mais fácil à informação, muitas pessoas começaram a entrar na febre dos investimentos, do mercado de ações, isso e aquilo. E isso arruinou muita gente aí que fora. Não soube que mexer, não soube, que não soube investir. E que muitas pessoas estão quietas, não falaram nada, mas se prejudicaram muito. Por exemplo, o mercado de ações. O que acontece? Aquela pessoa, por exemplo, tem uma clínica de odontologia, dentista. Ele começa a descobrir o mercado de ações, que ela pode comprar e vender. Ela literalmente começa a investir e começa a buscar informações daquele mercado e ela para de se dedicar ao que ela faz. Se ilude. Ela se ilude. Durante 10 anos envolvido, por exemplo, a pessoa 10 anos envolvida no mundo o trader, né? O trader que nós falamos. Depois de 10 anos, grosso modo, é a mesma pessoa. Ela não se desenvolveu em nada. Ao passo que se ela tivesse se dedicado à profissão dela durante 10 anos, ela teria tido uma ascensão monstruosa. Eu estou dizendo que não pode investir, que não deve investir no mercado de ações ou qualquer outro mercado? Não, de jeito nenhum, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o que enriquece de verdade é o trabalho. Não no sentido de ficar só naquele trabalho, mas no sentido de que você tendo foco e especialização no que você faz, você tem mais capacidade de gerar dividendos. E tendo capacidade de gerar dividendos com a sua profissão, com o seu trabalho, você tem capacidade de gerar aportes mensais nos seus investimentos. Sim, é isso então, aí. O que importa não é... A pessoa investe 5 mil e tem um retorno de 100%, vai para 10 mil. Vai mudar a vida dela? O que muda a vida dela é a capacidade de aporte mensal dos investimentos. Mas ela só consegue fazer aportes mensais se ela for boa no trabalho dela. Eu refleti sobre isso até a semana passada, porque a gente fala muito essas partes de investimento, muita coisa, e o grande mercado do Brasil, praticamente muito mais que a metade das pessoas, não tem dinheiro sobrando. Não tem. Então a pessoa fala, mas como que eu vou investir na bolsa? Estou falando em 50 mil e 100 mil, mas é justamente isso. É comprar uma única ação de R$33 da Petrobras. É uma só por mês. Mas você vai comprando e continua trabalhando. É isso que ele está querendo dizer. Exatamente. Então você tem que ter pode sim estudar o mundo dos investimentos em qualquer área, mas você tem que ter a capacidade de gerar aportes. E aceitar começar pequeno. E aceitar começar porque pequeno. E estudar, né? Porque você tem que estar sempre bem informado. E estudar, porque começar pequeno também. A pessoa vai investir R$500. Ela não vai ver um juros alto. Vai ver R$500,05, R$500,20. Fala, exatamente. Não é só deixar o 500, é ir colocando 500 todo mês. E para muita gente hoje, R$500 no mês, que você vai tirar ali, vai fazer falta. Por isso né? quem começa Também. pequenininho, começa comprando por açãozinha. Tem que tomar cuidado, duas. Exatamente. Né? Hoje, se a pessoa tiver, por exemplo, R$1.000. Alan, o que eu faço com R$1.000? Onde eu poderia investir? Eu falo, com R$1.000 você tem que comprar livro. Com R$1.000 você não vai investir em nada. Você vai comprar livro para você ler. Começar a estudar. Vai começar a estudar. É o melhor investimento que tem.
né? Livro, cursos. Cursos. Focar no que você sabe, especialização no que você gosta. Exatamente. E cursos ainda começar fazendo os cursos gratuitos. É porque nós estamos vivendo num mundo muito cheio, né? Foi o que o Luciano falou naquela última entrevista, que é abundância de informação, abundância de negócios, né? Exatamente. A gente entra na internet o dia inteiro sobre novos negócios, clique aqui agora, ganhe tanto. Esse é o problema, às vezes, do curso muita gratuito, informação. Alan. Não sei se você já caiu nessa, mas você entra, aí a pessoa só fica colocando assim, né? Ai, olha, ouve o fulano fez meu curso, né? Então você cai nessa. Aí depois não para o telefone da tua casa de ligar. Você acredita que vai ter uma boa informação, vai entender, mas não. Aí você tem que pesquisar até você quem fica você uma tá semana o cara te segurando ali para depois ele vender alguma coisa que você não sabe nem se é bom ou não. Mas né? isso é a Exatamente. lógica, E muitas vezes ele mesmo não enriqueceu fazendo aquilo. Exato. Ele enriqueceu vendendo o curso. Sim. Não o que ele usa, o que ele supostamente usa naquele conteúdo. Né? Então, você pega, por exemplo, o caso daquela moça lá, a Betina. A Betina. O que eu vi que ela está fazendo atualmente? Ela está comprando a casa própria dela. Sim, agora tá bem. E ela é bem novinha, né? As pessoas aí, os gurus do mundo do investimento, eles falam, não compra casa, você tem que alugar, você tem que investir, você vai comprar casa, vai ser o pior investimento. E quando você vê, eles têm casa própria. Eles têm casa própria, eles têm marido, têm esposa, vão começar a ter filhos. Precisa criar algo novo que você não tenha para chamar atenção, para vender para você. Para gerar visualização, muitas vezes, né? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Isso é importante. Tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a internet abriu um campo muito perigoso para as informações erradas que deixam as pessoas depressivas. Eu acho que temos que tomar realmente esse cuidado que o Alan está falando, Natália. Que precisa pesquisar, precisa saber o que você está informando. E curso gratuito tem que saber aonde é que está. Precisa deixar o teu número, teu telefone, muitas vezes teus dados. E esses dados estão esparramados, né? Com certeza. Então, muitas vezes, a melhor coisa que a pessoa pode fazer com uma determinada quantidade de dinheiro é comprar um ar-condicionado para ter conforto para estudar, é comprar livros, ela poder fazer um curso, ao invés de ficar investindo em algo que ela nem estudou. É que aquela ilusão, né? Que vai aumentar, compre agora. Mas está todo mundo fazendo isso, assim, todo mundo, vírgula. As pessoas que estão vivendo esse mundo virtual diário. Sim, que é uma bolha, né? E ela te empurra para isso. Te empurra. E o que você faria, uma explicação, um conselho que você daria para essas pessoas? O conselho que eu daria para essas pessoas o mesmo conselho que eu daria para os meus filhos. Um dos conselhos que eu daria para os meus filhos é definir o que vai fazer, o que quer fazer, no que quer se dedicar e fazer o máximo para ser bom naquilo. Eu acho que foco é falar não para outras coisas. Foco é falar não. Eu acho que é o primeiro passo. Definir o que quer fazer e não ficar se atrevendo a fazer tudo, querendo fazer outras coisas. Eu vejo casos reais de pessoas trabalhando na área de venda, aí depois, 6 meses depois, ela abriu uma garagem de veículo, aí depois ela está trabalhando com Bitcoin. Tem que se especializar, né? Em saber o que você quer e se especializar. É o primeiro passo. Você falou uma coisa, começou a rir, porque eu já fui falando, conheço várias pessoas que fazem isso o tempo inteiro, né? Toda hora, pulando de galho em galho e... Você é assim, Daniel? Você sabe que eu pensei que eu era, mas não, meu cenário todo é focado em marketing, prospecção, vendas, negócios. Eu pensava que eu estava esparramando. Não, e quando eu percebi, até quando eu comecei a enfraquecer, eu estou montando uma parceria. E falando em parceria, você acha que parceria é legal? Parceria, sociedade, como que é entrar no mundo do negócio para você? Com certeza. Parceria hoje é a chave. É a chave. Um amigo meu, o Leandro, que mora em Londres, ele conheceu um empresário que ele é um dos principais empresários nesse ramo de eventos educativos. E ele agencia palestrantes famosos, Donald Trump, o Kiyosaki, vários outros. E ele foi numa palestra do dono dessa empresa, que falou o seguinte, eu vou passar para vocês o segredo da minha empresa. E a empresa dele ministra mais de 1.000 seminários por ano. Seminários
Falou o segredo. E ele falou. Olha. Ali no flip chart ali, ele falou qual que é o segredo. Aí ele escreveu essa palavra. Parceria. Olha só. Parceria. Eu escutei isso de um... Ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. E de repente a culpa é nossa, Natália. A gente começa a perceber, muitas vezes a gente monta um negócio para ser nosso. Não, o negócio é de tudo. Você tem que Se soltar você pro encontrar mercado. uma engenharia onde as pessoas podem brilhar e você sair de cena, você se dá bem. Porque você tá aqui porque teve uma parceria entre teu pai e tua mãe. Não tem é? que ter. Tem que Tem ter na parceria. vida é assim, é parceria. Exatamente. Se as coisas não fossem compartilhadas. E parceria sólida, né? Porque Sim. é uma coisa que chama muita atenção, né? Um parceiro. Nunca ter pressa pra finalizar, né? Dá umas dicas pra nós. Quando você sente que o negócio é legal, você fala, puxa vida, tem que ir devagar, tem que ir organizando as ideias. Antes de montar o projeto. Nossa, o projeto é fantástico, o cara quer entrar junto com você. Qual que é o pensamento ideal? Não se entusiasmar muito, por exemplo, no sentido dos investimentos financeiros, buscando, por exemplo, logo no início, uma consultoria cara. Eu acho que a consultoria ela vem em um momento, tem que vir num momento posterior de mais maturação do negócio. Muita gente já começa com uma consultoria e ela não sabe nem o que passar para o consultor. Ele pode ajudar. Muitas vezes é uma pessoa séria. Mas se você está começando, não tem como fazer a consultoria. Literalmente, não tem como. Você precisa começar um negócio enxuto, com poucos investimentos, buscando informações mais acessíveis e no sentido dos investimentos. Por exemplo, a questão de livros hoje, né? Lógico que não são todas as respostas, mas muitas vezes tem até uma frase do Warren Buffett, voltando na parte de investimento, por exemplo. Sim. Ele fala, olha, em muitos livros de $30 tem conselhos de $30 milhões. Em livros de $30, porque está resumindo a vida inteira do autor ali. É muito barato. Você tem quantos livros, por exemplo, você sabe? Eu tenho uma biblioteca pequena em casa, eu não contei. Eu acredito que eu tenha aproximadamente uns 250 livros ali, aproximadamente. Né? Voltado ao quê? A direito, empreendedorismo? Ao direito e empreendedorismo, mundo da autoajuda, alguns livros na parte espiritual, livros católicos. Se divide nessas 3 vertentes aí. Né? Então eu venho assim do ano de 2000 para cá, que daí 22 anos, né? Tenho lido em média um livro por mês. Olha só, muito Né? bom. Isso é bom. É difícil? Não, são 10 páginas por dia. São 10 páginas por dia, né? O que tem feito diferença é uma técnica que eu aprendi para você começar a ler menos livros, mas ter esses livros na tua cabeça. Uma técnica que eu aprendi. Passa que pra é gente. o trabalho a gente chama de trabalho de capa. Então, por exemplo, quando um livro é bom, fala, não, esse livro merece um trabalho de capa. Né? O que é o trabalho de capa? Você começa a ler o livro. Aí você vai usar um marcador verde, um marcador laranja e uma caneta vermelha e uma caneta preta. É simples. Você viu alguma coisa que chamou sua atenção? Você marca de verde ali. Aí você vai para aquelas primeiras páginas em branco do livro, coloca a página em vermelho e escreve de preto aquele assunto, o que você aprendeu ali em uma frase. Olha que bacana. Aí vai estar lá grifado. Se for muito mais importante, uma coisa assim, que é decisiva, que tem muito mais a ver, aí não é nem verde, você vai lá e marca de laranja. Laranja é o mais importante. Então é verde, laranja. Você vai marcando da mesma forma. Você volta lá, coloca a página e o assunto. E você vai assim. É uma leitura que fica mais lenta e você vai até o fim. No final, você tem a página de tudo aquilo que te marcou e o assunto. E se você for naquela página, você vai ver o trecho grifado. Aí você vai lembrar de tudo. Quando você começa a reler o livro pelas marcações, na medida em que você vai relendo pelas marcações, você começa a decorar o livro.
É interessante. Eu lembro na época da faculdade, a gente tinha que fazer o fichamento, né? Então, pegava aqueles livros Exato. de 500 páginas que tinha que ler naquele Exato. semestre e se tinha que fazer o fichamento, né? Eu lembro que tinha que fazer da história do Brasil. E aí o professor falou, ó, se vira, faz o fichamento aí. Mas era algo que ficou na minha cabeça, porque você tá lendo e colocando no papel, né? Então é mais fácil de Exatamente. você decorar, de você aprender, de você entender, né? Você começa a entender. Então, acabava o livro, você tinha que ir lá na frente de todo mundo e falar o que você entendeu. Exatamente. É impossível e não faz sentido querer absorver o livro inteiro. Tem coisas ali que fazem diferença para você. E essa é uma técnica para você extrair isso. Sim. Então, vale muito bom. mais a pena você ser uma pessoa de pouquíssimos livros que você tem na cabeça, que você domina, do que ler um livro por mês e de maneira superficial. E é legal ter disciplina, né? Porque a pessoa começa a ler o livro, ela esquece. Né? Lê hoje, vou ler daqui uma semana, né? Então, o importante é ter disciplina. E como você falou, todo dia lê 10 páginas ali, na hora que você vê, já acabou o livro. Né? Exatamente. 10 páginas por dia é um livro por mês, em média. Né? O que é muito fácil hoje, né? Não tem desculpa. Alan, você teve alguma dificuldade na tua vida que te fez refletir como é que eu consegui continuar? Em algum momento da tua vida que você acha que foi uma coisa decisiva, que ali, de lá pra cá, você fala, pô, isso aí é fichinha. Você possa dizer, conversar, passar. Eu vou assim, falar para vocês que durante o período de faculdade, né, muitas vezes sozinho, assim, deitado na cama antes de dormir, eu fiquei pensando se era isso mesmo que eu precisava, que eu deveria fazer, e se eu tinha a aptidão para continuar, e fiquei pensando se seria mesmo isso, a parte do direito, se eu não estaria me afundando num buraco que depois não daria tempo de sair. E eu tive dúvidas, muitas dúvidas, e já chorei muito sozinho, assim, com a cabeça no travesseiro, ou tomando banho, ou dirigindo, já chorei sozinho com essa dúvida. E para mim, o que fez diferença, Daniel, foi a questão do motivo, né, de que eu não poderia falhar, e, enfim, a minha mãe me ajudou, né? Ela foi assim, ela foi ponte em alguns momentos de dificuldade, me ajudou bastante, e aí acabou dando certo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que se você tem uma intuição de que esse é o caminho, você não pode desistir, porque as coisas vão se abrindo. Então, assim, Mas você, por exemplo, nunca se arrependeu dessa sua escolha? Não me arrependi. Eu tive dúvida. É o que tem, é que todo mundo tem. Dúvida de tudo. É porque a gente fala isso porque teve a última, né, participante aqui, a Paulinha. Ela falou, olha, eu fiz faculdade e depois que eu estava atuando, eu vi que não era aquilo. Isso. E aí ela foi mudar, né? Então... E é difícil, né, você mudar. Você tá numa coisa, depois você fala, opa, peraí, não é isso que eu quero? É difícil, mas é importante dar esse passo. Não você vai ficar infeliz também pro resto da vida. Com certeza. Poderia ter acontecido comigo. Mas com base nessa insistência, nessa perseverança, eu fui desenvolvendo essa crença, e com base nas facilidades que eu tinha, e acabou dando tudo certo. Então, tem que ter um pensamento de médio a longo prazo. Uma coisa que eu demorei para entender é que fica tudo mais fácil se a gente pensar, em tudo que a gente for fazer, a gente pensar em 10 anos. Em tudo, nós precisamos pensar em 10 anos. É simples raciocinar assim. Por exemplo, se você inicia um curso de idiomas, se ao invés de você pensar em estar fluente em 6 meses ou 1 ano, se você pensar em 10 anos, 10 anos é do ano de 2012 para cá. Nós 3 aqui, nós poderíamos ser fluentes em 1 ou 2 idiomas diferentes, se a gente tivesse pensado assim no ano de 2012. Tá.
diferente. Eu vou treinar jiu-jitsu, eu vou fazer uma luta. Se você pensar em 10 anos, você inevitavelmente vai se tornar um faixa preta. O tempo, a como paciência, que, né? E como que você se imagina, então, daqui 10 anos? Já pensou assim? Já falou, daqui 10 anos eu quero me aposentar. Sim, eu aprendi isso com os empresários, né? De ter meta de fazer o Réveillon da década, né? Então, no ano de 2020, enquanto as pessoas faziam o Réveillon do ano, na minha cabeça eu tinha o Réveillon da década, né? Olha só. Exatamente. A gente pensa em um ano, ele pensa em 10. Lógico que eu pensei em um ano também, Sim, mas eu entendi que a gente tem que pensar também de 10 em 10. Então, as metas para 2030. As metas que para é o poder do subconsciente que você cria, né? A exatamente. Meta. Quando a gente pensa, por exemplo, o que eu quero ter em 2030, o seu dia de amanhã já é diferente. Até o teu jeito de andar, de olhar e de cumprimentar as pessoas de uma maneira inconsciente. Você cria uma meta de 10 anos. Porque você tem uma meta de 10 anos, né? Então, por exemplo, em 2030 eu quero estar com muito mais tempo livre, né? Eu quero estar... o meu filho vai estar já... Não estou calculando, não estou conseguindo calcular 8 anos daqui. 8 anos daqui, ele está com 13, ele vai estar na faculdade, talvez, ou envolvido com alguma outra coisa. Mas eu quero ter a condição de estar mais perto dele, de poder financiar algum sonho dele, eu mesmo poder cuidar mais ainda da minha saúde, treinar 2, 3 vezes por dia, que eu gosto de academia, eu gosto de tênis, eu gosto de jiu-jitsu. E, enfim, ter mais tempo para mim em 2030. Estou trabalhando para isso. A gente, assim, né? A gente, como você falou, a gente muda muito, né? Hoje a gente gosta disso, amanhã a gente gosta de outra coisa. E aí eu penso, sabe como? Eu queria ter um motorhome. Não é? Você vai falar que você é isso também, porque eu queria viajar. Minha mulher fala, mas Brasil não dá, que você vai ser roubada. Hoje eu tenho uma filha pequena, hoje eu não consigo, mas né, pensando aí a longo prazo. Isso é legal. Eu falo assim. Vamos pegar uma Kombi, vamos pegar um caminhão. Já tem uma turma, porque eu quero montar isso daqui. É muito bacana. Pronto, já chamo. Com certeza. Nós precisamos ditar as nossas regras. Então, assim, em 2030 eu quero estar ditando completamente, 100% as minhas regras, né? Tem 3 impedimentos para você ditar suas próprias regras. Um impedimento é real. Os outros 2 não são impedimentos reais. Qual que é o primeiro impedimento? Dinheiro. Para você ditar as próprias regras. Sim. Então, a gente tem que se preparar financeiramente para isso. Começar agora. Começar a preparar. E estudar tudo que tiver que estudar para se preparar financeiramente. O segundo impedimento é o impedimentos de ordem emocional, os apegos que a pessoa tem, as crises que ela tem, as crenças limitantes. Tem que se preparar também. Vai buscar recurso, ajuda externa, terapia. Isso é importante, hein, Alain? Eu acho que porque senão, não tem problema, às vezes a pessoa tem dinheiro e tem problema emocional. Aí não adianta nada. Preso. Então, esses 2, a gente tem controle. Dá para resolver. Se preparando financeiramente e emocionalmente. Aí tem um terceiro que a gente não tem controle, que é a lei. Se o que você quer fazer, se a legislação não permite, não tem muito o que fazer, né? A não ser mudar de país. Mas em outro país tem legislação também, pode ser pior do que aqui. É aquela história assim, né? O que você gostaria de fazer? Aí eu falo assim, se você pudesse fazer tudo, o que você gostaria? Olha, se eu fizesse tudo que eu tenho vontade, eu ia estar preso hoje, né? Bem Exato. Assim. Você sabe que essa meta que ele tem, que eu falo como um poder do subconsciente, você planeja os 10 anos, o seu cérebro trabalha para isso e vai se tornando natural. Porque a maioria das pessoas, assim, eu me coloco também na frente como imediatista, aquele que quer tudo para agora, e muitas das vezes, muitas não, das 10 tentativas imediatas da minha vida, as 10 eu me machuquei. Pode ter dado certo em algum momento, só que eu me machuquei. Então, esse pensamento teu, que as pessoas falam aos 10 anos, o longo prazo, te chama você ter uma meta, um foco e um tempo para construir ele sem desespero. Exato. Que é o desespero que atrapalha as pessoas, que é a ansiedade, que é a fúria. E uma das coisas que eu comecei a me libertar, do que eu faço não é mais meu.
Eu quero distribuir. Você sabe o que eu estou falando. Exato. Então eu preciso distribuir o que eu sei. Compartilhar. Se eu tiver um projeto legal, meu projeto está girando, eu fazendo isso sozinho. Então se eu separar e dividir, Nossa. ele vai fazer 4 vezes mais, 5 vezes mais. Então o egoísmo de falar, isso é meu, isso aqui é meu, não sei, você não mostrar para as pessoas que podem te ajudar, uma mentoria melhor, faz toda a diferença no teu projeto. Exatamente. Tem um ditado que diz o seguinte, que milionário pensa em década. Milionário pensa em década. Rico pensa em ano. Renda anual, tudo ano. Né? Classe média pensa em mês. Olha só, eu tô pensando em mês. Pobre é pra amanhã, né? Conforto do mês. Focado no conforto do mês. E pobre pensa em semana. Mas você sabe que não é Temos difícil que mudar o pensamento, É, né? porque, e é natural, viu, Natália? Parece que é difícil o que ele está falando, geral. mas não, a gente acaba virando. Porque eu acredito que o ser humano é um pouco uma máquina. Se você cria uma personagem, você segue ela, você mesmo acredita que você é aquilo lá e você vai indo. Você vê gente sendo uma coisa na televisão. A pessoa liga a câmera, sorri, desliga. Porque muita gente às vezes assusta, fala, vocês são iguais do que a gente faz aqui. A gente desligando ou ligando. Então, o jogo é o seguinte, você tirar 10 anos para criar as condições para ditar suas próprias regras. Ponto. Esse é o jogo. Não, eu não posso fazer isso, eu não consigo criar as minhas próprias regras, mas você pode criar as condições para isso. Então, assim, as escolas não ensinam isso, vai demorar para ensinar. Que é uma dificuldade, né? Essa questão e o imediatismo da mentalidade, da juventude, né? Que é tudo para agora, cara. Exato. Você pega 10 anos, é muito rápido. A gente lembra de cada coisa de 10 anos atrás. Não, passa muito rápido, né? Minha filha vai fazer 8 anos, parece que foi outro dia, né? Então, na hora que a gente vê, passou. Exatamente. A gente poderia ter mudado em várias outras áreas nesses últimos 10 anos. Mas nós temos ansiedade de resolver o problema só daquele momento. E aí aquele pensamento pobre, tira o dinheiro. Pensamento pobre, Sim. Quer resolver só no que está acontecendo naquele momento. E o pensamento do milionário, seja que mentalmente, tira o dinheiro. Os 10 anos, que é criar uma projeção daquele problema nunca mais ocorrer. Aos poucos, já sei o que eu vou fazer. Eu vou sanando. comprar uma perua Kombi e vou deixar em casa. Quando der, eu já vou vai mexendo montando, nela. Vai montando ela. Já pensando para que 10 anos vai estar tudo pronto, imagina. Alan, se você olhasse pro Alanzinho pequenininho andando lá, descalço pra rua, jogando bola, ou seja o que for, aquele menino tímido, quietinho, se encontrasse com ele, cara, o que você poderia falar pra ele hoje? O que eu poderia... Você encontrou o Alan, pequenininho. Você precisa mandar as mensagens pra ele pra ver se ele evolui chegando onde você tá hoje. Você falaria o que pra ele? Tem tanta coisa que eu poderia falar para ele, assim, para especificar uma coisa só, eu falaria para ele o quanto antes começar a estudar. Eu acho que eu comecei a estudar mais sério muito tarde. Você gosta de estudar. Sim. Eu acho que durante o período de escola, na verdade, eu empurrei muito para frente. A maioria. Foi o que aconteceu. Então, de um modo geral, assim, se eu pudesse, né? Nada é por acaso, né? Lógico, mas se eu pudesse ter aprendido algumas coisas antes, eu teria, talvez, conquistado mais coisas bacanas. Essa é a cobrança de todo mundo. Exatamente. Mas tem muitas coisas que eu poderia falar. É terrível isso. Quanto mais você evolui mentalmente, mais você sofre do teu passado, né? Que você fala, poderia. Mas eu acho que, como diz minha esposa, que ela é psicóloga, nós estamos aqui nesse momento porque tinha que ser. Como você está sendo entrevistado hoje, como eu estou com a Natália aqui hoje. Porque tudo que a gente fez foi cair aqui. Porque se eu tivesse mudado meus pensamentos, eu poderia nem estar mais na minha cidade, que eu vivo aos 42 anos de idade, no mesmo lugar. Com certeza. Com certeza, exatamente. Então nós não podemos ficar criticando o nosso passado e mudando o futuro, isso é importante. Sim, eu entendi isso, né? E a necessidade de não se comparar com ninguém. Isso, esse é difícil, né? Seguir o meu caminho. A grama do vizinho, né? A desgraceira da grama do vizinho. Né? Exatamente. Sendo que se aguar a tua grama todo dia, um pouquinho em pouquinho, ela vai ser construída. Principalmente quando você quer mudar. Aí você quer mudar e quer fazer aquela coisa certa, você vai sempre encontrar um concorrente, uma pessoa conhecida que faz muito melhor que você. Mas ali não tem que ser como uma coisa, olhar e falar, não, eu queria aquilo. Não, aprenda com aquilo. Exato.
não é? Exatamente. Então Que é a humildade que fala, que você abaixar um pouco a crista, né? Com certeza. Não existe adversário, concorrente, né? E, por exemplo... Criaram isso, não? Eu sei que... eu acredito muito que um dia vocês vão estar, por exemplo, aqui com o Cristiano Ronaldo, vai estar falando com vocês aqui. Opa, seria bom. E o que ele vai falar para vocês? O que ele já falou em várias outras ocasiões. Que não existe o concorrente, que o seu maior adversário é você mesmo. Exatamente. Eu sempre acreditei nisso, acredita, velho? Isso é no mundo dos esportes, no mundo do profissional, tudo. O seu adversário é você mesmo. É que a gente leva muito a sério o que os professores falam. Olha teu concorrente. Gente, só olha teu concorrente, mas faz o melhor que você sabe fazer. Se você pensar em melhorar 1 quadradinho, 1 milímetro por dia, em 1 ano, você vai se tornar um monstro. Eu conheço tanta gente. Em termos de evolução. Tantos exemplos claros, pessoas que começam a fazer um produto alimentício bom, e aí começa uma demanda, ele esquece, aí começa a mandar tudo errado. Aí ele reclama que o concorrente é melhor por causa... Não, mas se ele fizer tudo certinho, ele vai dar continuidade. Exatamente. É o que a gente fica olhando para os outros lados. A pessoa reclama e desiste, né? Acho que acha que é é tudo... né? Como a gente está acostumado a falar, passa naquela fábrica, naquela loja, naquele comércio, vê aquela potência, mas não sabe de onde começou. Como é que vai, né? Os tombos que levou, né? Então, fala assim, mas, nossa, vai ser tão difícil eu chegar lá e desiste, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso, é persistir no teu sonho, não ter preguiça, não reclamar, isso aí. né? Ser confiante. Com certeza. Fazer bem rápido, bem feito e o mais rápido possível. Sempre bem feito o mais rápido possível. Bem feito, é isso que eu falo. Feito. Se você fizer sempre muito bem feito, para não ter que ninguém reclamar e não ter que refazer, nossa, já é uma vitória. Aí você vai fazer mais rápido, bem feito, mas mais rápido. Bem feito, mas mais rápido. Se não der para fazer mais rápido, faça bem feito. Faça bem feito. Eu acho que não precisa ser rápido, mas faça bem bem feito. Para não ter que refazer e ninguém reclamar. Com certeza. Por exemplo, uma outra coisa. As pessoas falam muito de disciplina e dedicação. Mas disciplina e dedicação, na verdade, é um efeito colateral, uma consequência de a pessoa ter encontrado um motivo para ela. Então eu pessoalmente vejo muito a falta de motivo para as pessoas fazerem alguma coisa. As pessoas não sabem o que elas querem. E essa é a base de tudo. A maioria quer pagar a conta. Só quer pagar a conta. É isso. E aí ela acha que a vida é só isso, pagar a conta. Tem gente que nem quer pagar a conta. E aí ela fica escrava da empresa, escrava do emprego, escravo do boleto, escravo do cartão. Quando você começar a ver, gente, vocês conseguirem enxergar isso, é uma mudança radical. O cartão de crédito acaba sendo o teu escravo. Você não tem que ser escravo dele. Você tem que utilizá-lo quando você precisa. Tem que ter um motivo. E eu não falo de propósito, aquelas coisas bonitas que se fala a respeito de encontrar um propósito na vida. Não é nem disso que eu estou falando. Eu acho que o propósito a gente encontra com quase 50% da estrada percorrida. Aí que você vai encontrar um propósito mesmo. Eu acho que a pessoa tem que pegar uma coisa bem concreta. Ela quer melhorar financeiramente, você quer dar uma vida mais confortável para os seus pais, ou para os seus filhos, ou para você mesmo, alguma coisa, mas as pessoas não têm nem isso. Não tem nem isso, elas estão pensando muitas vezes só no final de semana. Isso aí, Natália. Eu quero, então, aproveitando, já vou agradecer o pessoal da Empória Badesco, nossa broa de milho, e aqui, ó, e pão de queijo com o Alain, o pessoal vai comer agora aqui também. Vamos mandar um abraço pro Carlos e a Maria da Embremac. Muito obrigado, pessoal da Luz Sol, que sem vocês também não teria esse programa maravilhoso. Bola, Moto Elétrica, esse pessoal da Samoto, um forte abraço aí, parabéns pelo novo programa. Quero mandar um abraço pessoal também da Merlim Brindes, ao pessoal da Ideia e Podcast, e mandar ao pessoal um abraço para Mercavejo Brasil. Sem essa galera toda aí que nós acabamos de falar, o podcast nosso cafénegóciosverdades.com, não estaria aqui hoje, como está todos os sábados. Alain, aprendizado é todo dia, cara, e todo sábado eu crio mais e mais aprendizado. Faz mais uma aula aqui hoje, E né? é legal também a gente falar que a gente já tá com a agenda de agosto fechada, né? Graças a Deus, e a gente já tem o setembro já. Já temos até mês de setembro, tá cheio, exato. Já. Então isso é bacana, né? Quer dizer que as pessoas estão gostando, querem participar. E nós precisamos de patrocínio, gente, porque esse é um programa realmente gratuito. As pessoas que estão aqui são pessoas que a gente vê, analisa, que são pessoas
pessoas que possam preencher um conteúdo a mais para todo mundo traga que tá sua marca, assistindo. traga seu produto aqui, né? Tem um produto legal, gostaria que a gente falasse, mostrasse, traz para cá, traz a sua marca, da sua isso empresa aqui também para ser divulgado, apoia aqui os empreendedores de Catanduva, empresários, né? Enfim, as pessoas merecem. A gente tem que enaltecer mais as empresas de Catanduva. Esse é um programa que a gente faz com muito carinho, muita atenção e dedicação. E quem passa por aqui é engraçado, pega carinho e pega amor, porque vê que é uma energia boa. E é gostoso que eles vão indicando, né? Chama o fulano que tem uma história legal, né? Você gostou, então, Alan? isso é bacana. Muito bom. Ah, isso é bom. E falando nisso aqui, vamos aproveitar, já vou te Você dar já um ia brinde esquecer, aqui, né? ó. Opa. A Natália já ganhou, então precisa Agradeço. perguntar. Esse Obrigado. aqui é para você, esse aí é o Excelente. mousepad. Muito bom. E as canequinhas para você. Gostaria que você maravilha. lesse a mensagem que a gente deixa para você aí também. Tá aqui? Tá aqui na caixinha, aqui, ó, na própria caixa. Ah, tá. Eu posso ler? Lógico, deve. A vida não é sobre ter, é sobre dar e ser. É pensar sempre além do esperado, é mergulhar de cabeça nas oportunidades que aparecem no seu caminho. Sua participação fez toda a diferença em nossa trajetória e de muitos. Aproveite e tome um café. Natália Zuviani Daniel Záquia. É isso Muito aí. obrigado. A gente que agradece, ela, eu fico orgulhoso Obrigada de por poder compartilhar. chamá-la e você Eu que vir agradeço. até aqui, mostrar um pouco do conteúdo. A gente sabe que é um tempo curto, parece ser grande quando a gente fala 1 hora, mas já passou de 1 hora. Nossa. Já ultrapassou nossa 1 hora aqui. O Fernando Caramba. já apontou o dedo número 1, eu pensei que era E cerveja. ele é um homem ocupado, hein? Ele É. deve estar perdendo serviço Mas a lá. gente agradece pela tua atenção, pelo teu comprometimento de ter vindo aqui. Eu gostaria muito que você deixasse aquela mensagem para a pessoa que está escutando, para você aqui, ó. Foca aqui, Fernando, para você que reclama da vida, para você que fala que não tem dinheiro para acreditar no projeto, para você que vive Que tá deitado, com medo. sentado no sofá, ou tá com medo, ou tá com depressão, o que eu vou fazer da minha vida? Uma mensagem de alguém que saiu realmente do zero, com receio de ser o que é hoje. Que queria mudar de vida. E aí, né? ela deixa a E tinha mensagem literalmente para essa pessoa. Não importa as suas atuais condições. Não importa as suas atuais condições ou onde você esteja. Você só precisa pensar um pouco mais a longo prazo para criar suas próprias regras. Mas para isso você precisa criar essas suas condições, né? Se prepara financeiramente, trabalhando e estudando. Busca, se você tem algum problema emocional, resolva isso. E, na verdade, é um jogo muito simples. Basta você caminhar para frente. Não dá para pensar positivo 24 horas por dia. Todo mundo tem problemas, todo mundo pensa negativo, mas você precisa dialogar com você mesmo. Quando você pensa negativo, você fala, não, eu tô pensando negativo, preciso pensar positivo. Quando você usa essa deixa, chega um momento em que você começa a não pensar negativo, né? Então, larga a mão dessa mentalidade de perfeccionismo que a gente muitas vezes tem e pensa assim, você pode criar as condições para ditar as suas próprias regras, basta buscar informação e olhar para frente. Começa hoje, gente. Começa já e devagar. Não adianta sair correndo que você vai bater na parede. Vai devagar e vai acendendo a luz, para ir iluminando a sua vida. E a dica do Alan de hoje é estudar. Estude, molecada. Aprenda, cresça, vença. A vida é feita de escolhas. Façam boas escolhas, né, Alain? Exatamente. Muito obrigado, Natália. Obrigada, Fernando. Muito obrigado, Obrigada, Fernando. Daniel, Obrigado, Alan. Alain. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço. Por Gostaríamos de mais compartilhar tempo. com a Eu gente que sua agradeço. história, né? Histórias inspiradoras, Sim. né? E para você que quer saber, a entrevista do Alan vai ficar no cafénegóciosverdades.com. Além Exato. dele, vai ter a página direta dele, tem de todos que já passaram por aqui. E novidades ao longo do caminho. Seja o nosso patrocinador, cafénegóciosverdades.com. Sem vocês, patrocinadores, nós realmente não seríamos o que nós estamos sendo hoje. Evoluindo dia a dia com o mercado, com Catanduva, com região, com o Brasil. Muito Obrigada obrigado. a todo mundo que tem acompanhado aí, né? Todos os vídeos, comentado. Isso é legal, Sim, né? Porque eles comentário. sempre dão um retorno pra gente. Olha, eu assisti, foi muito legal. Eles comentam algumas Sim. partes que eles gostaram, né? Os assuntos. Então a gente agradece aí o carinho de todo mundo. Fica com a gente todo sábado, 9 horas da manhã. Tem Café, Negócios e Verdades. Muito obrigado. Até sábado, gente. Valeu, Obrigada gente. pela Tchau, tchau. companhia. Valeu, Obrigado. pessoal.